Saiba que a vida é muito mais valorosa e não a ponha a perder. Pense, mas nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. A vida terá um sentido bem melhor se você nele acreditar. Não perca tempo, esse é o momento de sua vida transformar. Pense, mas nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. Amém, irmãos? Boa noite, então. Que a paz seja convosco, amém? Estava cantando em uma canção enquanto os irmãos chegam. Amém? Mas antes de iniciarmos, então, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração com você. Gostaria que você fechasse seus olhos, se possível, aí no seu lar. Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, neste momento, Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nosso intento nessa noite é Te buscar de todo o nosso coração, Pai, para que o Senhor nos encha com a Tua presença, Pai, para que o Senhor nos inunde com a Tua glória, com a Tua misericórdia, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Somente em Ti há o caminho, Pai, somente em Ti há a vida. Nós não temos para onde ir, Senhor, além da Tua presença, Pai. Eu Te peço que nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor trate os corações, Pai. Recebe cada adoração, Senhor, cada louvor, Senhor, nessa noite. Inunda os corações com a Tua presença, Pai, com o Teu agir, Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida seja transformada pelo Teu Espírito, ó Pai. Para que não reste em nós, Pai, dúvidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trata o coração de cada irmão nessa noite, Pai, a vida. Trata a casa, Senhor, a família, os filhos, ó Deus. Os negócios, ó Pai. Em nome de Jesus. Mostra, Pai, o que o Senhor se importa com a nossa vida. O Senhor se importa conosco, Deus. O Senhor está disposto, Pai, a nos guiar, está disposto a nos abençoar, Senhor. Em nome de Jesus. Cura nessa noite, Pai. Liberta nessa noite, Jesus. Mesmo distantes, Pai, possamos ter um momento de comunhão abençoado, Deus. Possamos fortalecer uns aos outros. Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso
pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim. Cante isso, irmãos. Mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor Jesus. Olha para as nossas vidas nessa noite, Deus. Eu te peço, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, Pai, porque nós somos falhos, ó Deus. Nós somos pecadores, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Olha para as nossas dores, Pai. Olha para os nossos conflitos, Pai, para aquilo que nos aflige, ó Deus. Nós clamamos pela Tua mão, nós clamamos para que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor não está longe, Pai, o Senhor está perto, Pai. Nós podemos clamar a Ti, Senhor. Nós podemos invocar o Teu santo nome, porque o Senhor ainda pode ser achado por nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos do Teu olhar, Pai. Nós precisamos, Pai, de um encontro contigo, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Pai. Nós precisamos do Teu toque, Senhor, para que a nossa vida seja renovada por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos Teus pés me, pois a Tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-nos para perto de ti, Jesus. Leva-nos para perto de ti, Senhor. Se por acaso, Senhor, nós temos nos distanciado, Deus, nós sabemos, Pai, o Senhor permanece o mesmo, Deus. O Senhor permanece intacto, Senhor, no seu lugar. Mas se por acaso, ó Deus, nós temos nos distanciado de Ti, que nessa noite seja uma noite, ó Pai, de nos achegarmos à Tua presença, como a Tua palavra diz, Pai. Tua palavra nos ensina que nós devemos nos achegar a Ti, para que o Senhor se achegue a nós, para que sejamos impactados pela Tua glória, Pai, pela Tua presença, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, no dia a dia, para que possamos ser trabalhados por Ti, Senhor, em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo aplique em nosso coração, Senhor, em nossa vida, em todas as dimensões, em todas as esferas da nossa existência, para que Ele aplique em nós, Espírito Santo de Deus, o Evangelho do Teu Filho amado Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós não queremos viver uma vida superficial. Nós não queremos Te conhecer apenas de ouvir falar, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que caia por terra a nossa superficialidade. Espírito Santo de Deus, retira de nós, Pai, uma aparência, Espírito Santo de Deus, uma aparência de bondade. Retira de nós, Pai, essa aparência de fé apenas, Pai. Nós não queremos, Pai, Te honrar com os lábios e ter um coração distante, ó Deus. Nós não queremos viver apenas de aparência, Senhor. Que as máscaras, ó Deus, de tudo aquilo que há de falho em nós, Pai, de tudo aquilo que há de falso, que não é verdadeiro em nós, caia por terra, Jesus. Que possamos nos entregar por inteiro, Pai. Em nome de Jesus, que possamos viver, Pai, completamente para Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Age em nós nessa noite, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença, Deus. Amém, irmãos? Amém? Gostaria de, então, dar continuidade ao nosso culto, irmãos. Se você tem a sua Bíblia com você... Quase caiu tudo aqui. Amém? Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Amém? Mateus, capítulo 9. Mateus 9. A gente vai ler, irmãos, a partir do verso 35. Bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Pedir de oração, irmãos. Qualquer coisa, coloca aí no chat. Bem? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, algo que a Bíblia enfatiza muito a respeito do ministério de Cristo, que é a sua compaixão. Amém? Os evangelhos têm essa preocupação, irmãos. Eles não são apenas teologia, mas eles também mostram uma narrativa muito forte em cima dos acontecimentos da vida de Cristo. Amém? Nós temos 4 evangelhos, né, e todos eles
de perspectivas diferentes mostram o quanto Jesus era atencioso, quanto Jesus tinha compaixão das pessoas. E ele tinha compaixão daqueles que clamavam por ele, daqueles que iam ao encontro dele com algum problema, alguma dificuldade. Tanto que você provavelmente vai conhecer várias passagens dos evangelhos de curas, de libertação, né? Nós cantamos aqui no início uma canção, né? Olha pra mim, que faz uma referência a um dos textos mais famosos dos evangelhos, que é a questão de Zaqueu, né, irmãos? Que ele subiu numa árvore, enfim. Eu farei o que for preciso para te ver. Então os evangelhos mostram muito isso, irmãos. Pessoas indo ao encontro de Jesus, né, e clamando por ele, pedindo para que ele o curasse, para que ele libertasse, enfim. Né, nós temos a mulher do fluxo de sangue, que 12 anos ela vivia desenganada pelos médicos e tinha gastado tudo que ela tinha e não sarava daquela doença, e ela vai ao encontro de Jesus, uma mulher com uma hemorragia, né, que era considerada impura, né, ela tinha uma hemorragia, aquilo a tornava impura, ela era mulher. Nós sabemos que as mulheres eram muito oprimidas nessa época, né, e ela vai ao encontro de Jesus, ela passa pelo meio de uma multidão e toca em Jesus, né? E Jesus se surpreende com aquela fé, né? Com aquela entrega dela, com a disposição dela de ir ao encontro dele. E a Bíblia diz que ele tem muita compaixão dela, ao ponto de ele dizer: eu senti que alguém me tocou, mesmo sendo apertado por uma multidão, né? Ele diz: eu senti que de mim saiu o poder, né? Ele para tudo para atendê-lo, né? Enfim, a mulher, aquela viúva de Naim, enfim, irmãos, diversos textos, né? E a gente sabe vários deles, né? De o quanto Jesus se importava com a dor das pessoas. O próprio texto, a gente vai ler Mateus 9:35, mas no capítulo 8 a Bíblia começa mostrando também um milagre de Jesus, e mostra que Jesus se importava, porque as pessoas chegavam nele, né? Um exemplo, dizendo: Senhor, se o Senhor queres me curar, e ele dizia: eu quero curar vocês. Né? E como eu tenho dito aqui ultimamente, ele diz que veio para os doentes, né? Não veio para aqueles que são sãos, né? Aqueles que pensam não ter doença, ou que pensam não precisar de salvação, de graça, de misericórdia. Ele diz: eu venho para aqueles que reconhecem a necessidade, né? Então Jesus vem ao encontro, irmãos. Ele vem ao encontro daqueles que precisam. Desde o Velho Testamento, em Isaías já fala muito, irmãos. E Deus, através do profeta, falando ao povo que ele seria o Salvador, que ele curaria as feridas, que ele viria ao encontro do seu povo para sará-lo de uma vez por todas, para libertá-lo não só de uma escravidão terrena, mas principalmente espiritual, né? Deus pretendia salvar, Deus pretende salvar, Deus pretende curar, né? Malaquias fala a respeito disso, que o Messias traria nas suas asas a cura, né? O ungido que o povo esperava. Então os evangelhos apresentam essa obra de Cristo, porque é uma obra já pré-determinada por Deus, né? O Messias viria para curar as pessoas, para libertar as pessoas, para salvá-las. Amém? Então Jesus ia ao encontro dessas pessoas, mostrando a sua compaixão, né? A sua vontade de agir, de transformar vidas, de transformar histórias, né? Quando a gente vê lá em Marcos, se eu não me engano, no capítulo 5, o endemoniado, aquele que quando Jesus chega numa cidade, ele vem ao encontro dele e Jesus liberta ele de uma legião de demônios. Os demônios vão aos porcos, os porcos se jogam num penhasco. E aquele homem queria ir junto com Jesus, partir daquela cidade. Jesus disse: não, vai para a tua casa, vai para os teus parentes, vai para a tua vizinhança e fala daquilo que te aconteceu, né? Então Jesus tinha compaixão das pessoas. Eu gostaria de ler um texto com você, então, irmãos. Mateus 9:35. A Bíblia diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois elas estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Irmãos, o que Mateus está narrando aqui?
Mateus está narrando como um discípulo do Senhor, né, aquilo que ele presenciou na vida de Jesus, como eu estava falando. Né, o texto começa dizendo, irmãos, e Mateus traz esse relato, é importante falar disso. Né, nada é por acaso na palavra de Deus. Ele diz, Jesus andava por todas as cidades, Jesus andava por todos os povoados da região. Né, Jesus andava, ele está relatando aqui, irmãos, como um discípulo, como alguém que andava com Jesus, aquilo que ele via constantemente. Jesus indo ao encontro, Jesus indo pregar o reino de Deus àqueles que estavam próximos de si, né? Àqueles que estavam próximos das suas cidades e os seus povoados. Então Mateus está narrando isso, irmãos. Jesus ia ao encontro daqueles que precisavam, né? Jesus ia ao encontro daqueles que precisavam. Jesus andava entre aqueles que precisavam de algo de Deus, que estavam precisando do próprio Deus e que até mesmo não sabiam, talvez, né? Jesus ia ao encontro daqueles que Deus tinha preparado para ele desde a fundação do mundo, para salvá-los, para curá-los. Muitas pessoas o negavam, irmãos, né? Muitas pessoas zombavam dele. A Bíblia mesmo diz que Jesus não foi bem quisto na sua família, na sua terra, ali no lugar onde ele cresceu. Né? As pessoas olhavam para ele e diziam, faziam um pouco caso dele, né? Ah, esse aí não é o filho do José, da Maria ali, né? Enfim, então ele não conseguiu fazer muitas coisas onde ele morava próximo, assim, né? Porque as pessoas não tinham fé. Mas aqueles irmãos que procuravam ter um encontro com Cristo, que aqueles que iam aonde ele estava, por onde ele estava passando, normalmente com fé, irmãos, ele curava. O livro de João, no capítulo 21, diz que nem que em todos os livros da terra poderiam ser registradas todas as coisas que Jesus fez, todas as pessoas que ele curou, que ele tocou, todas as vidas que ele transformou. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Jesus ia ao encontro daqueles que precisavam. Né? O livro de Apocalipse nos mostra, irmãos, que o Cordeiro já estava sacrificado desde antes da fundação do mundo. Né? Jesus, como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Como a gente entende dessa forma, ele já estava sacrificado na eternidade, né? Antes de todas as coisas. Você pode parar para pensar assim, tá, mas que mistério grande é esse? Realmente é um mistério, irmãos. É um mistério. Antes de Deus ter criado todas as coisas, antes de ele ter criado o homem, Jesus já estava oferecido como sacrifício, desde antes da fundação do mundo. É um propósito eterno. Então o fato de ele vir à Terra, irmãos, mostra isso. Ele vem ao nosso encontro, né? Ele vem proporcionar, irmãos, relacionamento, né? Entrega. Eu sempre gosto de afirmar para os irmãos lá na igreja, quando a gente está estudando alguns assuntos, que o básico que a gente precisa entender do cristianismo, irmãos, né? Da nossa fé em Cristo, do Evangelho, é que o Evangelho ele é vertical, né, irmãos? E horizontal também. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus ele não simplesmente está lá em cima, né? Mas ele vem ao encontro, ele vem tocar aqueles que ele quer salvar, ele vem ao encontro daqueles que ele quer curar, ele vem ao nosso encontro, né? É o que mais diferencia o Evangelho, irmãos, o cristianismo de qualquer outra religião. É um Deus que quer participar, um Deus que quer estar junto, que quer estar perto, que quer comunhão. Um Deus que vem ao encontro, que sai do seu trono, né? Na pessoa de Cristo, ele sai do seu trono, ele abre mão de atributos da divindade, ele abre mão dos benefícios da divindade, e ele vem, encarna, ele se faz menor possível, né, irmãos? Ele se faz um embrião dentro do ventre da sua mãe, ele cresce em gestação, ele nasce como uma criança pequena, indefesa, num lugar escondido, isolado, sem pompa e circunstância. Né? E isso irmãos, você precisa entender algo, é Deus se desprendendo, né? É Deus se desprendendo, Jesus na pessoa de Cristo, né? Que é Deus, obviamente, se desprendendo de tudo isso, se esvaziando de tudo isso, né? E assumindo essa posição de um Deus que vem ao encontro das suas criaturas para salvar. Então isso que Mateus está nos mostrando, irmãos. Jesus vinha ao encontro das pessoas que precisavam. É óbvio que todos precisam, irmãos, mas como a gente sabe, muitos ignoram isso, né? Muitos ignoram a necessidade que tem de Deus. Muitos ignoram a necessidade de depender de Deus. Infelizmente. Mas se você é uma pessoa que está ouvindo isso neste momento, meu irmão, saiba que você precisa tomar uma atitude diante de Deus. Né?
Você precisa parar de ser uma pessoa que ignora o Senhor constantemente e passar a viver em independência. Porque você também precisa, assim como eu. Você também precisa, assim como eu. Quando o sol se levantou pela manhã e você acordou disposto ou não, né? Com bom humor ou não, mas você tinha fôlego de vida. Você tinha uma cama aconchegante. Você provavelmente tinha algo para tomar no café. Isso é graça, misericórdia de Deus. Não viva de forma indiferente. Amém? Então Mateus está nos mostrando isso, irmãos. Jesus andava entre as pessoas, né? Jesus gostava de gente, irmãos. Jesus não tinha medo de ninguém, né? Então ele ia ao encontro das pessoas que precisavam. Vamos ver então, irmãos, o que essas pessoas precisavam. Segundo o texto, volte comigo lá no verso 35. Jesus andava então entre as cidades e os povoados da região, ensinando nas sinagogas. Qual é a primeira coisa que o texto nos diz, irmãos? Essas pessoas, elas precisavam ser ensinadas. Amém? Ensinadas, né, irmãos? A falta de uma transformação completa por meio da palavra de Deus, irmãos, fez com que aquelas pessoas necessitassem da compaixão de Cristo, né? Jesus pretendia ser o mestre delas. Elas precisavam de ensino. Elas precisavam que alguém viesse e explicasse o reino de Deus. Não apenas de forma superficial, de forma religiosa, mas de alguém que viesse encarnado do reino de Deus. Alguém que estivesse encharcado do reino de Deus para falar, para ensinar, para pregar a mensagem, para ensinar a mensagem, irmãos. Como a gente já falou aqui alguns dias atrás, Jesus pretende ser o nosso mestre, porque ele quer nos ensinar, meu irmão. Sabe, muitas vezes eu fico triste quando eu vejo até mesmo pastores pregando um evangelho que é muito fácil. Você entra dentro da igreja e agora você é autônomo da sua própria vida. Como se Deus não pretendesse ensinar nada, como se Deus não pretendesse que a gente aprendesse alguma coisa dele, né? E a gente sabe muito bem, irmãos, a Bíblia enfatiza o conhecimento como algo importante. Jesus mesmo disse, lá em João 8,32, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade, meu irmão? Não é a sua verdade. Não é aquilo que você pensa. Não é a sua opinião. Não existe autonomia no evangelho, irmãos. Não é aquilo que você acha que é certo ou que é errado. Jesus disse, conhecerei a verdade. Mas no mesmo contexto de João 8,32, ele diz, eu sou o caminho e a verdade. A verdade é uma pessoa, irmãos. A Bíblia diz que o verbo se fez carne em João capítulo 1. O verbo se fez carne. A palavra de Deus, a ação de Deus. Amém? Se fez carne, irmãos. Jesus Cristo, em forma de Filho de Deus, em forma de homem, habitou entre nós também para nos ensinar. Essas pessoas precisavam de ensino, irmãos. Ensino que vinha do alto. Não uma simples religião, não uma simples tradição. Não apenas conceitos a respeito de quem Deus é. Muitos crentes, irmãos, vivem dessa forma, de forma superficial o evangelho. Com clichês. Ah, Deus é o quê? Deus é amor. Deus é paz. Ah, tudo isso ele é verdade, irmãos. Mas ele mesmo diz em Oséias capítulo 6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Capítulo 4, enfim, está em Oséias lá. Perece porque falta conhecimento. No mesmo livro ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o Senhor quer se dar de conhecer, irmãos. Ele pretende nos ensinar. Você não pode ser um crente cabeçudo, irmãos, que aceita Jesus Cristo, quer as bênçãos de Cristo, quer a salvação, quer a graça, quer a misericórdia, mas não quer aprender. Quer viver as próprias custas, quer dizer para o Senhor, Senhor, eu sei o que é melhor para mim. Você não pode ser esse tipo de crente, irmãos. Porque você pode acabar esbarrando em algo muito difícil, que é a possibilidade de nem crente você ser. Porque Jesus pretende ensinar. Jesus pretende ensinar, irmãos. E nós precisamos aprender, até porque ele pretende que nós ensinamos os outros. De que a gente ensine as pessoas. De que a gente seja guia também. Não como guias cegos que guiam outros cegos ao abismo. Mas pessoas realmente dedicadas a ensinar a palavra de Deus. Amém? Essa é a primeira coisa, irmãos. Essas pessoas precisavam ser ensinadas. A segunda coisa, irmãos, que essas pessoas precisavam
Elas precisavam de uma boa notícia. Se você está perto do seu irmão aí na sua casa, na sua família, diz: elas precisavam de uma boa notícia. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos das boas novas. O texto diz assim, na sequência, né? Jesus ensinava nas sinagogas e anunciava as boas novas do reino de Deus. Essas pessoas precisavam de uma boa notícia, irmãos. Essas pessoas precisavam do reino de Deus. Amém? Não é muito diferente de nós. A gente sabe, irmãos, que Jesus veio para os seus, né? Para o povo de Israel, para as ovelhas que estavam perdidas dentro da casa do Pai. O povo de Israel vivia um contexto de escravidão aqui, de opressão muito grande, irmãos, né? Eles eram oprimidos e dominados pelo Império Romano. O Império Romano estava dentro das suas casas, dentro da sua cidade, no seu templo. Né? Eles dominavam a religião, né? Eles dominavam tudo, as leis. Né? Eles estavam sendo oprimidos, irmãos. Eles precisavam de boas novas. Eles precisavam do Evangelho, eles precisavam de uma boa notícia, irmãos. E que boa notícia é essa? O reino de Deus. Por que o reino de Deus, meu irmão? Por que o reino de Deus? Porque o reino de Deus transcende a realidade, meu irmão. O reino de Deus transcende a realidade complicada da nossa existência. As coisas neste mundo não são perfeitas, meu irmão. Não são perfeitas. Nós estamos lutando contra algo incrível, terrível na história humana, né? Uma pandemia terrível, de proporções mundiais. Mesmo, meu irmão, que em meses, dias, sei lá, a gente consiga encontrar uma saída para isso e haja uma certa solução, entre aspas, para isso. Irmãos, neste mundo aqui nunca será perfeito. Nós precisamos de uma boa nova, meu irmão, explicando, né? Eu estou aqui correndo por causa do horário, mas o reino de Deus traz isso, irmãos. Algo que transcende a nossa realidade. Algo que diz assim, ó, nós estamos aqui, mas eu estou aqui. Deus está acima, meu irmão. Como diz Efésios, no capítulo 1, né? Paulo diz em Efésios capítulo 1, que ele nos leva às regiões celestiais e nos abençoa nas regiões celestiais. Porque o Evangelho transcende, irmãos. Essa boa nova que eles precisavam, as boas novas do reino de Deus, era algo que transcendia a realidade, que ia além das circunstâncias, que dizia, tem algo a mais do que vocês estão vivendo. Irmãos, muitas pessoas que aceitaram Jesus nessa época não viram, por exemplo, o seu povo liberto da opressão do Império Romano. Não viram. Mas Jesus os ensinou que existia algo além. Existia algo que transcendia novos céus e uma nova terra que estavam preparados. Uma pátria nova, um alvo novo, uma morada nova. E além das circunstâncias complicadas da vida, meu irmão. E Jesus era o único que poderia oferecer esse reino. Jesus era o único que poderia oferecer um caminho até esse reino, meu irmão. Jesus era o único que poderia oferecer isso de forma graciosa, de graça. Amém? Jesus era o único que poderia oferecer. É por isso que ele ia ao encontro das pessoas. As pessoas precisavam de ensino, mas elas também precisavam de uma boa notícia. O ensino trazia consigo palavras duras como: vocês precisam se arrepender porque vocês são pecadores. Depois disso, Jesus dizia: é chegado o reino de Deus. É chegado a boa nova. Boas notícias, meu irmão. Você é um agente dessas boas notícias. Você é alguém que pode espalhar nesses dias, meu irmão, algo que transcende a realidade das pessoas. Algo que diz para elas, mesmo que tudo esteja caindo ao redor, mesmo que as circunstâncias estejam nos abalando, nos afligindo, existe algo além. Além do rio azul, né, como canta aquela canção bem antiga. Existe algo além desse rio, irmãos. É uma nova realidade, novos céus e nova terra. E como eu falei aqui terça-feira, nós podemos experimentar isso, irmãos. Nós podemos vislumbrar, nós podemos ter uma imagem ou fazer menção, mesmo que minimamente possível, daquilo que nos aguarda. Você carrega isso, meu irmão.
Assim como Jesus, você pode ir ao encontro das pessoas e levar a boa notícia. Você pode ir ao encontro das pessoas e ensiná-las de que elas precisam se arrepender genuinamente dos seus pecados, confessar o nome de Cristo, porque é chegado o reino de Deus. A terceira coisa, irmãos, que essas pessoas precisavam, o texto mesmo nos diz. Jesus anunciava as boas novas do reino e curava todo tipo de enfermidade e doença. Essa era a terceira coisa, irmãos. Elas precisavam de cura. Além de ensinar e pregar o reino de Deus, irmãos, a Bíblia constantemente fala que Jesus tocava nas pessoas. Jesus tocava no impuro. Jesus tocava no leproso. Jesus tocava no mendigo. Jesus tocava naqueles que eram isolados da sociedade, daqueles que eram rejeitados. Jesus tocava nos pobres, Jesus tocava nos endemoniados. Sabem quem Jesus não tocava, irmãos? Nos soberbos. Nos soberbos, Jesus não tocava. Muito pelo contrário, ele diz: vocês são uma raça de víboras, vocês são hipócritas. Porque pensam não precisar do Senhor. Porque pensam não serem doentes. Jesus trazia cura, irmãos, porque ele tocava nas pessoas que precisavam de cura. Ele curava a alma, ele curava o corpo, irmãos. Ele expulsava demônios daqueles que precisavam de libertação. Jesus quer tocar você. E o toque dele é sobrenatural, meu irmão. O toque dele é capaz de atingir não só o seu corpo, mas a sua alma, as suas emoções. Além de doenças físicas que nos assolam neste mundo, nós vivemos na era da depressão, irmãos. Na era da ansiedade. Você sabe bem disso. Numa era, irmãos, em que as pessoas são tão assoladas na sua mente. Jesus traz a cura, irmãos. Jesus traz um toque diferenciado. Alguém que realmente pode oferecer uma solução, irmãos, definitiva e não apenas um placebo, não apenas um tratamento homeopático, mas uma cura definitiva, libertação definitiva. Isso aqui está muito ligado ao segundo ponto que nós acabamos de ver. Isso transcende a nossa realidade, irmãos. Esse toque transcende a nossa realidade. Eu já vi testemunhos, irmãos, de muitos crentes no leito de morte, eles glorificavam a Deus. Porque está indo além daquela situação difícil e complicada. Eles sabiam que eles já tinham sido tocados pelo Mestre e esse toque os levava para a eternidade. Os davam segurança, a paz que excede todo entendimento. Jesus está disposto a isso, irmãos. Não existe uma viva alma neste mundo, irmãos, que não possa ser tocada por Cristo, se Ele quiser tocar. Não existe doença que Ele não possa curar. Não existe dor na alma, irmãos, nas emoções. Não existe carência que Ele não possa curar. Não existe infância difícil, complicada. Não existe depressão que Ele não possa curar. Não existe medo, irmãos, que Ele não possa libertar. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Muitas das pessoas, irmãos, muitas vezes que se aproximam de Deus e se aproximam da igreja, muitas vezes não conseguem permanecer porque não conseguem entender como Deus é capaz de curar e perdoar alguém. Como que esse Deus pode tocar pessoas tão imundas como nós? Como esse Deus que é santo. Deus é santo, irmãos. É santo. Leia Apocalipse capítulo 4, uma descrição do trono de Deus que João faz. É algo que você não pode imaginar. Esse Deus toca no imundo, toca no pecador. Porque Ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus não tem nojo de ninguém. Deus não tem medo de ninguém. Deus não tem medo de contrair algo. Deus não tem medo da lepra. Deus não tem medo da imundícia. Jesus não tinha isso, irmãos. Ele tocava nas pessoas. Em todas as esferas, como eu disse, meu irmão. Em todas as esferas. Como Ele tocou na vida de Zaqueu, irmãos. O encontro que Zaqueu teve com Jesus, irmãos, fez com que ele perdesse dinheiro. Vai ler o texto para você ver.
Que tipo de toque é esse, meu irmão? Você pode olhar e dizer assim, ah, mas eu não quero isso. Como assim? O impacto da vida de Jesus na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu, fez com que ele perdesse dinheiro, irmãos. Mas não foi Jesus que disse para ele assim, ó, Zaqueu, pega tudo que você tem e distribui. Não. O impacto foi tão grande, irmãos, que Zaqueu disse, eu vou restituir as pessoas. Aqueles que eu roubei. Eu estou sentado diante de uma riqueza tão grande, mas de atos ilícitos. Eu vou restituir as pessoas. Que toque é esse, meu irmão? Você está disposto a isso? Você está preparado para isso? Eu falei aqui, né, irmãos, a gente vive na era da depressão, né, na era da angústia, e que as pessoas estão muito carentes, meus irmãos. Estão muito carentes, carentes de atenção, sofrem por tantas coisas desnecessárias, vivem se vitimizando das circunstâncias da vida. Você está preparado para um toque de Cristo que te diz assim, a minha graça te basta. Você não precisa das atenções. Você não precisa da atenção humana. Você não precisa preencher o vazio que há em você com elogios. A minha graça te basta. Você está disposto a isso? Porque Jesus está, irmãos. E Ele pretende curar. Ele pretende curar, irmãos. Quando nós abrimos mão de nós mesmos. Quando a gente decide perder tudo para ganhar a nossa própria salvação. Jesus está disposto a isso, irmãos. Quarta coisa, eu já estou encerrando. A Bíblia diz que elas precisavam de um pastor, irmãos. Leia o texto ali comigo, no verso 36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Elas precisavam de um pastor. Nós saímos de uma série, irmãos, né, a respeito do Salmo 23, em que o salmista apresenta o nosso Deus como um bom pastor. Alguém que está disposto a cuidar das ovelhas, que está disposto a ensiná-las, guiá-las, corrigi-las, né? E aqui o texto está nos mostrando, irmãos, Mateus está nos mostrando que essas pessoas estavam vivendo de forma desgarrada, né? Elas não tinham para onde ir, elas não tinham quem as cuidasse, né? Elas não tinham um pastor, elas não tinham quem as corrigisse com amor, né? Faltava isso, irmãos. Faltava o pastor. Não havia quem as ensinasse, não havia quem desse boas notícias, irmãos. Não havia quem intercedesse ao Senhor por cura, por libertação. Não havia. Você tem noção disso, irmãos? O quanto a vinda de Jesus a este mundo significa para nós? O quanto a primeira vinda, né? Ele está voltando, mas a sua primeira vinda, né? Em que ele estabelece essa conexão de volta, irmãos. Hoje você dobra os seus joelhos no seu lar e você clama ao bom pastor. E essa conexão é direta porque ele está à direita do Pai. 1 João nos ensina que ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. Sabe, irmãos, essa menção, um advogado, é como se nós estivéssemos diante de um tribunal. Satanás é o promotor, está nos acusando, constantemente nos acusando. Mas Jesus à direita do Pai, irmãos, como nosso bom pastor, ele diz assim, eu morri por eles. O meu sacrifício naquela cruz cobre essa multidão de pecados. O Senhor nos aceita, irmãos, e aceita o nosso pedido de perdão. O Senhor aceita a nossa confissão de pecados, porque a justiça de Deus está lá à destra. Jesus Cristo. Ele morre naquela cruz, meu irmão, e com o seu sangue ele quita essa dívida. Com o seu sangue ele paga um preço muito alto, e nós temos hoje esse acesso.
Você pode acessar a casa do Pai, você pode acessar a sala do trono, você pode ter contato direto. Não há quem interceda por você além de Jesus Cristo. Em qualquer lugar, irmãos, em qualquer lugar. Seja no secreto do seu quarto, seja lavando uma louça, seja tomando seu banho, não interessa, meu irmão. O lugar que você estiver, você pode clamar ao Senhor e tem certeza que será ouvido. Porque o bom pastor está lá. Nós éramos, irmãos, como pessoas das quais o texto está se referindo aqui. Pessoas que precisavam de ensino e ainda precisam. Pessoas que precisavam da boa notícia, precisavam do Evangelho e ainda precisam, porque o Evangelho também é transformação de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Pessoas que precisavam de cura e nós constantemente precisamos disso, irmãos. Seja uma cura física, seja uma cura na alma, nas emoções, seja a quebra do nosso orgulho, como nós estamos falando no domingo. Nós precisamos disso. Nós precisamos de um pastor. Nós não podemos sair desse aprisco, irmãos. Esse povo aqui estava desesperado, não havia quem as ensinasse, não havia quem pregasse, não havia quem intercedesse ao Senhor, irmãos. Mas Jesus pretendia e pretende ainda ser o bom pastor, irmãos, que não só supre necessidades, mas que também daria vida pelas suas ovelhas. É isso que você precisa entender. João, irmãos, no capítulo 10 nos diz isso, no verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a vida pelas ovelhas. Saiba, meu irmão, e aqui eu encerro. Jesus Cristo, Ele não quer apenas te dar uma boa vida neste mundo. Ele não quer apenas te curar de alguma doença, uma dor de garganta, uma dor de cabeça. Ele não quer apenas te dar um carro novo, uma casa nova. Ele quer te dar a vida. Essa é a principal coisa. Toda sorte de bênção, irmãos. Mas a bênção principal é o corpo de Cristo naquela cruz. Entregue pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Saiba, meu irmão, que se você se dobrar diante disso, se você aceitar que Jesus quer ter compaixão de você, se você se coloca aos pés da cruz, meu irmão, esse sacrifício te inunda, ele invade o teu ser, ele transforma a tua vida. Você consegue ver agora pela ótica do Evangelho. Você consegue enxergar do ponto de vista que Deus enxerga as coisas, porque Ele quer te ensinar. Nada mais te aflige, nada mais te abala. As circunstâncias dessa vida vêm, nos arrastam muitas vezes, mas nós permanecemos firmes em Deus. A nossa casa permanece sobre a rocha. Nós temos alguém que zela por nós. Nós temos alguém que nos guia, irmãos, que cuida de nós. Esse benefício, irmãos, está disponível somente aos filhos de Deus. Aqueles que entregaram a sua vida. Aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Aqueles que olharam para o sacrifício da cruz e viram naquela cruz que um justo, que um inocente morreu por pessoas terríveis como eu e você. Por pessoas que pecam diariamente. Pessoas que pensam coisas ruins, muitas vezes. Por pessoas que muitas vezes são egoístas, orgulhosas. Mas ele está crucificado naquela cruz, irmãos. Estava. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, pelo poder do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que nos dá vida, que nos faz nova criatura, que nos faz herdeiros juntamente com Cristo. Ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão de nós, irmãos. O poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Foi isso que Paulo ouviu do próprio Deus. Como eu acabei de dizer, Paulo explicando a respeito do seu espinho na carne, né? Que nós não sabemos se era uma doença ou alguém que perseguia. Não tem como ter certeza disso. Mas ele disse que clamou ao Senhor e ouviu a grande resposta: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Quando você está fraco, aí é que você está forte, porque eu estou me aperfeiçoando em você, Paulo. Isso serve para mim, isso serve para você também, meu irmão. Quando você se joga aos pés da cruz e reconhece a sua fragilidade,
Você clama ao Senhor, irmãos, e a Bíblia nos mostra com clareza: Jesus tem compaixão de nós. Amém? Já está quase na hora, eu gostaria de orar com você. Amém, irmãos? Talvez essa mensagem, irmãos, é curta, é breve. Amém? Mas talvez te fez pensar em algumas coisas. Talvez o Espírito Santo te trouxe à mente algo que você precisava esclarecer com o Senhor. E saiba, irmãos, que independente da circunstância, né, Ele está à disposição. Isso que é lindo, isso é maravilhoso. Se você quiser marcar uma audiência com o presidente, agora você não consegue. Ele não vai te receber. Mas se você dobrar o seu joelho agora, se neste momento que nós orarmos, você clamar ao Senhor, você pode ter certeza, irmãos, Ele vai te ouvir. O Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, Ele vai te ouvir se você clamar. Porque Jesus Cristo estabeleceu essa conexão, meu irmão. Através da oração nós podemos chegar diante do Pai e pedir: tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Jesus. Assim como aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode clamar isso ao Senhor neste momento. Isaías nos garante isso. Enquanto nós podemos buscá-lo, enquanto nós podemos achá-lo, nós podemos invocá-lo. Enquanto Ele ainda está perto, enquanto Ele ainda está próximo, enquanto ainda existe a possibilidade de você chegar, meu irmão. Eu sei que eu estou falando aqui com algumas pessoas da igreja, mas eu sei que outras pessoas ainda não são. Saiba, pode ser a sua última hora, o seu último momento. E não é clichê falar isso. Você sabe, o mundo lá fora está desmoronando. As coisas estão acontecendo. A Bíblia está se cumprindo. Mesmo que demore mais 1, 2, 3, 5, 10 anos, Jesus Cristo está voltando, porque é no tempo dele, não é no nosso. Mas você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe, você pode sair na rua amanhã e acontecer qualquer coisa e você vira óbito. Pode acontecer, nós estamos sujeitos a isso. Pense em quantas pessoas estavam bem um mês atrás e hoje estão mortas por conta do Covid. E isso é terrível, meu irmão. Pense em quantas pessoas estão perdendo familiares uma em cima dos outros, sem poder nem se despedir, que estavam bem um mês atrás. Nós somos frágeis, a vida é frágil, meu irmão. Só há uma saída para tudo isso. É a boa notícia, é o Evangelho que transcende a nossa realidade, que nos leva para as regiões celestiais, onde nós contemplamos, mesmo que um vislumbre ainda, a face do nosso Deus, em que nós podemos nos relacionar com Ele, em que Ele vem ao nosso encontro e toca nas nossas feridas, cura as nossas enfermidades, perdoa os nossos pecados. A gente sempre tende a levar para esse lado, né, irmãos? Ao lado da cura ou de alguma situação que você ora e peça para que Deus reverta. E isso é maravilhoso, irmãos. Mas você precisa entender o principal. Você tem livre acesso a Deus para pedir perdão. Você pode pedir perdão nesse momento. Você pode pedir perdão. Não encoste a sua cabeça no travesseiro sem pedir perdão, meu irmão. Mas não peça perdão por atacado. Jesus tem compaixão para nos perdoar, mas é necessário confessar. É necessário confessar, é necessário chegar diante de Deus. Pai, eu fiz isso, aquilo e aquele outro. Me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu quero me arrepender disso, eu quero voltar atrás, eu não quero mais fazer. Você pode fazer isso nessa noite. E você pode ter a certeza, irmãos, que está disponível para nós uma graça muito abundante para nos transformar. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, neste momento, Deus, na autoridade que há no teu santo e eterno nome, Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai. Nós nos colocamos diante dos teus pés, Jesus. Nós nos humilhamos diante da tua face, Pai. E pedimos a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós. Nós pedimos que o Senhor nos cure, Deus.
Onde estiver doendo, onde houver necessidade de cura, Pai, muitas vezes interna, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida de cada pessoa neste momento, Pai. Quem sabe, Senhor, estão precisando de alguma situação na sua vida que está complexa, Pai, está complicada, e muitas vezes a realidade, Senhor, vem à tona, e as circunstâncias vêm à tona e não há onde se segurar. Eu te peço, Pai, que a tua compaixão, que o teu toque, que o teu agir caia sobre essas vidas em nome de Jesus, Pai. Para que eles possam encontrar um porto seguro, para que eles possam encontrar uma âncora em meio ao mar das dificuldades, ó Deus. Onde o Senhor traz estabilidade, onde o Senhor mostra a sua glória, onde o Senhor mostra o seu poder para transformar situações, para corrigir falhas, problemas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, tem misericórdia dessas vidas, ó Deus. Onde quer que essa oração chegue, Pai, onde quer que essa mensagem chegue, Senhor, através dessa live, no YouTube, Deus. Mesmo que uma pessoa só, Senhor, escute isso e que seja transformada, Senhor, já tenha valido a pena em nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai. A tua palavra nos garante que a tua mensagem, que o evangelho, que as boas novas é o poder de Deus para a salvação. E eu te peço que haja transformação, Pai. Que haja um encontro verdadeiro com a tua presença, Pai. Aqueles encontros que transformam, que impactam de tal forma, Jesus, que nós não conseguimos mais ser os mesmos. Eu te peço isso, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Eu tenho certeza, Jesus, nós não estamos perdidos neste mundo. Nós não fomos esquecidos aqui, Senhor. Mas o Senhor cuida de nós. O Senhor zela por nós. Tua palavra diz que o Senhor persevera os seus, que o Senhor preserva os seus. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Pai. Nada pode nos separar do teu amor, Jesus. Nem a morte, nem a vida, nenhum principado, potestade. Ninguém, Senhor, nada pode nos separar de Ti, Senhor. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Pai. Que o Teu sangue seja derramado sobre nós neste momento, Pai, trazendo renovo, em nome de Jesus. Trazendo renovo para a nossa mente, Senhor, nesses dias. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que pode ter muitas pessoas que estão atribuladas, Pai, nesses tempos. Por causa dos confinamentos, Senhor. Dos resguardos, das restrições. Eu te peço, Jesus, toca nos corações e nas mentes nesses dias, Pai. Que possamos nos voltar para a Tua palavra, Pai, que é a única coisa que nos dá certeza. Esse mundo não nos dá certeza nenhuma, Senhor. As coisas aqui são estáveis e passageiras, Pai. Elas mudam de uma hora para outra, mas a Tua palavra nos traz certeza. A Tua palavra nos traz convicção de que há um lugar melhor, de que há uma realidade melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, Deus. Amém. Amém, irmãos? Interceda, irmãos. Se você tem alguma pessoa que está com alguma dificuldade, algum problema. Nós temos orado por algumas pessoas. Amém? De alguns irmãos da igreja. Familiares, amigos. Que estão com problemas, estão com dificuldades e diversas coisas. Interceda, irmãos, não desista de orar, não desista de clamar pelas pessoas. Muito disso que a gente viu aqui, que Jesus faz, irmãos, ele ensina, ele traz uma boa notícia, ele cura. Né? Nós vimos as pessoas precisavam, e nós somos esses agentes nesses dias. Mas Jesus veio ao mundo, irmãos, né? Seu ministério durou 3 anos e alguns meses. Né? Ele subiu aos céus, mas a Bíblia diz que ele deixou uma igreja. Né? Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que se arrepender, confessar os seus pecados, aquele que se batizar será salvo. Sejam minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Nós somos desses agentes, irmãos. A compaixão ela precisa estar em nós.
ela precisa estar em você, mas precisa encharcar a sua vida. De tal forma que toque outras pessoas. Que não pense, irmãos. Não creia que Jesus está satisfeito apenas curar você, salvar você. Se você pensa assim, irmãos, você pode estar muito enganado. Jesus não pensa só em salvar você, em curar você, em te satisfazer neste mundo. Ele está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa ter compaixão. Compaixão, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Compaixão, irmãos, das pessoas. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de interceder por alguém. Não tenha medo de dizer, ó, Jesus quer te transformar. Jesus quer perdoar você. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Creia em Cristo. Né? Os sinais acompanham aqueles que creem. Você pode pregar o Evangelho, você pode ter compaixão das pessoas. Amém, irmãos? Deus abençoe então a sua vida. Já passamos um pouco do horário. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, irmãos. Deus abençoe a sua família. Né? Que possamos ter dias melhores, irmãos. Amém? Que pelo menos a minha oração, irmãos, a oração do crente a Bíblia nos ensina a orar de acordo com a vontade de Deus, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode clamar, irmãos, então você precisa orar para que Deus mude essa pandemia, irmãos, mude essa situação. Amém? Para que pessoas possam ter as suas vidas poupadas, né? Para que haja menos despedidas, menos enterros, né? Menos tristeza. Então a gente precisa clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, irmãos, para que Ele reverta essa situação. Os dias melhores virão, sim, quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, existe uma responsabilidade de clamar ao Senhor para que Ele mude a nossa história. Como Ele disse a Salomão, se meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus. E eu virei até eles e sararei as suas feridas, a sua terra. Nós podemos fazer isso. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, irmãos. Aonde quer que você esteja, né? No seu trabalho. Em nome de Jesus, irmãos. Creia que Deus está com você. Creia que Deus pretende te ajudar. Creia que Deus pretende guardar a sua vida, onde quer que você esteja. E que Ele pretende te usar. Amém? Como um instrumento de compaixão. Cuide-se, cuide das pessoas, irmãos. Cuide onde você vá, não saia desnecessariamente. Eu sei que não é fácil, irmãos, é mais de um ano, né? Enfim, tá todo mundo já, né? Mas, infelizmente, é a realidade, irmãos. Né? Enquanto nós não frearmos um pouco o que as pessoas chamam de livre-arbítrio, né? Enquanto a gente não frear um pouco isso, irmãos, essa capacidade de escolha que você tem, de liberdade, né, em prol do outro, vai continuar assim por muito tempo. Então a gente precisa dar uma freada, irmãos, né? A gente precisa se conscientizar de que se nós não tomarmos alguma atitude, irmãos, a coisa vai só piorar, né? Então nós precisamos clamar ao Senhor. Eu sempre tenho dito, irmãos, hoje esses tempos são tempos de amar o próximo. São tempos de colocar em prática o que Jesus disse. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se coloque no lugar do outro. Tenha empatia. Né? Assuma a posição do outro. Coloque seu coração na dor do outro. E sabendo, né, irmãos, que muitas vezes pode ser que a situação, o vírus, a pandemia não nos afete de alguma forma, o vírus não afete a nossa saúde de alguma forma, mas pode ser que afete outras pessoas e nós não sabemos disso. Né? Nós não sabemos até que ponto, daqui a pouco nós influenciamos na dor, na tristeza de alguém. Então nós temos que ter esse cuidado. Amém? Responsabilidade. Porque dias melhores virão. Amém, irmãos? Eu tenho certeza disso. Dias melhores virão, especialmente quando Jesus voltar. Amém? Essa deve ser a certeza do seu coração e o anseio do seu coração. O momento que Ele vier em glória e nós participarmos do seu banquete na eternidade, para todos sempre, no lugar que Ele preparou
irmãos, no lugar melhor que Ele já tem preparado para nós, a morada com o Senhor. Amém? Onde não haverá mais dor, tristeza, onde não haverá mais morte, onde não haverá angústia, onde não haverá despedidas, irmãos, com o Senhor na glória. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado porque vocês continuam aqui sempre, permanecem, que vocês participam. Amém? Espero que esteja sendo bênção para vocês, irmãos, né? Porque essa é a intenção. Amém? A intenção é abençoar vocês. A intenção é ensinar através da palavra de Deus para que a verdade nos transforme, como Jesus disse. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!